Salve galera, eu sou o Barba, quero convidar vocês para assistir um vídeo muito interessante aqui do Murilo Couto, um vídeo que dá pra gente dar muita risada aí a respeito do pastor Miguel Oliveira. Então, bora! Antes disso, já chega aqui embaixo e já se inscreve aqui no canal, beleza? Para dar uma força. E se inscreve também no canal do Murilo Couto se você ainda não for inscrito. Vamos para esse vídeo, GT! O vídeo de hoje não poderia ser diferente. Eu, como urubu da comédia, o Léo Dias do humor, eu não podia deixar de comentar o caso do pastor mirim Miguel de Oliveira, a criança. Não sei vocês, mas eu só de olhar pra cara do Murilo Couto aqui já me dá muita vontade de rir, cara. O cara é muito engraçado, ele tem uma vibe uma energia muito boa, né? Os vídeos dele, a presença dele lá no Danilo, né? No The Noite, é muito top, gente. Adulta, adolescente, profeta, pastor, the king of power, the power, the carry, the bear and the carries. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Gente, Eu não o consigo. que vocês acham? Esse cabelinho do Miguel, dá uma olhada aqui. Deixa eu voltar um pouquinho o vídeo. Profeta, pastor, the Presta king atenção of no power, cabelo the power, dele. the carry, the bear and the carries. Of the king, Mas é que the não power, parece the um man, the boneco bastard, de the king, ventríloco. the fairy, the smile. Eu não consigo Cara, parar. é muito parecido aqueles bonecos de ventríloco, sabe? O cabelinho tudo, que ele é feito de madeira, o cabelinho todo engomadinho ali assim. Ele é muito parecido, né, gente? De falar isso. Eu passei os últimos 4 dias da minha vida falando The King, The Power, The Fairy, The Carry. E quando alguém vacilava, eu falava Rata, caracatica, macataca, racataca, seca. Caricatica. Gente, é todo mundo falando disso na internet toda, tá? Não tem um que não tá fazendo um memezinho que seja a respeito desse, né? Of the King. Não, é muito engraçado. Of the duke, teca, toca, tá. Rock, teca, duke, sica, teca, tá. Essa criança entrou na minha mente. Se ela tivesse Não só na perto tua. de mim, eu com certeza jogaria R$1.000 no peito dela. Eu até fiz aqui um vídeo falando do Joga Papa, aqui por nos favor, peitos também peço mais que vocês R$1.000. assistam. Segunda-feira passada fiz uma aula aqui falando sobre o conclave, sobre a história do papado. Vamos pular um pouquinho aqui pra frente, eu quero ver ele falar sobre o Miguel. Sobre o Miguelito. Olha isso, gente. Fazendo vídeo sem parar. Eu amo os vídeos dele, eu não paro de assistir. E agora? Será que é possível que fizeram realmente uma tatuagem? Não, isso aqui só pode ser montagem. Imagina fazer Of the King, the Power, the Best, the Like. Não, é impossível na pessoa... Não, tem que ser muito doente da cabeça fazer uma tatuagem do cara, mano. Só porque tá em auge. Vendo os mesmos? Liberdade de expressão, Brasil. Nós estamos vivendo numa ditadura. Miguel de Oliveira, eu tô te esperando aqui fora, viu? Eu quero você pregando de novo. DJ Mete tá tocando. Que é a Imagina que inteligência absurdo, artificial, cara. O conselho tutelar. Não, ele tá falando que o Conselho Tutelar, né, realmente proibiu o Miguel de participar, né, de fazer cultos e gravar, aparecer em cultos, né, gravados em igreja, ou seja lá onde que for, ele tá proibido e exigiu, né, que ele voltasse pra escola, pra aulas presenciais. Nada mais que justo, mas deixando bem claro que ele estava fazendo aulas online, né? Mas agora, com o Conselho Tutelar entrando nessa questão, ele teve que voltar para as aulas presenciais também. Condenou esse moleque a voltar para a escola e estudar. Isso se faz com alguém? Por mais horrível que tenha sido o crime de uma pessoa, por mais bárbaro que tenha sido as suas atitudes, ninguém merece esse tipo de punição. Imagina esse moleque numa sala de aula, não deve ser legal, cara. Imagina o que esse rapaz, esse moleque aí, eu digo guri porque eu sou do Rio Grande do Sul, imagina que esse guri não vai passar agora, né, de vexame, de bullying dentro da sala de aula. Não vai ser fácil pra ele, mas também pra tudo na vida tem um preço, né, gente? Olha esse menino, ele tem a alma de um velho dentro de um corpo de uma criança. Ele é simplesmente uma personalidade idosa preso no corpo de um pré-adolescente. Como é que esse moleque vai pra escola? Esse moleque vai sofrer um bullying violento. Ele vai apanhar nessa escola com certeza. Meu Deus! É tapa na cara e fala... Eu tô bastante preocupado com esse menino. Se alguém souber, algum colega de turma dele... Cara, ele tá sensacionalizando, né, a história, mas realmente vai sofrer muito na mão dos alunos, dos colegas. Eu acho que realmente é algo
vai ser difícil pra ele. Tem as redes sociais, por favor, me manda, porque eu sei que eles vão postar o bullying que eles vão fazer com esse menino no TikTok e eu quero assistir. Não que eu concorde, não que eu incentive, mas eu vou dar like. Mas pra que o conselho tutelar foi se meter? O que aconteceu foi que os pais do Miguel foram reclamar na justiça porque o filho tava recebendo muitas ameaças. Os caras queriam dar porrada nele, queriam pegar ele no soco, entendeu? Realmente o caso começou a ficar sério, né? Porque ele começou a chamar muita atenção. Era algo que tava, eu acredito que meio que agrupado num lugar só, né? E aquilo se expandiu hoje em dia com redes sociais aí. Qualquer ponto, qualquer vídeo, qualquer memezinho, ele se espalha no Brasil todo. Então a popularidade do Miguel ficou muito grande, né, no Brasil todo. E as ameaças vêm até por parte, acredito eu, que de igreja, né, de próprios pastores, membros de igrejas aí, que ele é igreja evangélica. Miguel estava correndo risco na internet, porque ele conseguiu juntar crentes católicos, umbandistas, espíritas, ateus, todos pelo ódio à sua bolsonarista, figura. esquerdista. O ódio une mais do que o amor. O Brasil quase inteiro está odiando Miguel de Oliveira, o menino profeta. Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, desrespeitado, agredido. E eu não vou desrespeitar ninguém. Acho que... Viu só? Realmente isso estava acontecendo com ele. Tanto é que essa foi uma das causas, né? A mãe dele, o pai dele, eu acho, acredito, que foram até a delegacia registrar essa queixa. E o Conselho Tutelar achou mais seguro, então, pegar e tirar, proibir ele. E já nesse momento perceberam que ele não estava tendo aulas presenciais, né? Como ele é um rapazinho de 14 anos, ele tinha que estar, um pré-adolescente, tinha que estar nas aulas. Então viram que realmente aquilo era perigoso para ele e em defesa da vida dele mesmo, acabaram proibindo ele, né? Foi um tiro que saiu pela culatra, né? Poucas pessoas não estão odiando ele. Os pais dele, eu e o Pablo Marçal. Pablo Marçal tá defendendo ele. Tem umas defesas que... às vezes até... Vocês não acham que ele é uma versão mirim do Pablo Marçal? A maneira que ele fala, que ele se comporta, né? Ele tem tudo, por isso acredito que o Pablo Marçal se atraiu tanto por ele, achou tanto, acho que foi identidade mesmo, sabe? Porque é a mesma coisa, né? Tipo, Pablo Marçal é todo disposto, conversa muito, tem toda essa desenvoltura de palco, aquela encenação que todo mundo sabe do coach. E o Miguel tem isso também, né? Acho que ele meio que se viu no espelho, né? Tipo, mais novo ali, na personalidade do Miguel. Eu acho que foi isso. Atrapalha. Mas vamos para os vídeos do Miguel, que é a grande estrela da noite. Ele está próximo a Deus, ele não conhece apenas Deus e os anjos, não. Ele também conhece o capeta. Inclusive, é uma coisa importante para a carreira de pastor. Não adianta saber só sobre Deus, você tem que manjar do capiroto também. Conhecer o seu inimigo, saber aonde ele mora, o que ele gosta de fazer, o que ele curte no Facebook, qual o currículo dele no LinkedIn. Eu acabei de ver o homem de branco. Olha aí, ó. Olha só como ele faz a encenação, como ele envolve as pessoas no local onde ele tá, né? E tudo uma encenação ali para trazer as pessoas para aquela historinha que ele tá criando, né? E transforma tudo que ele conseguiu aí. Esse é demais. Ele entrou por aquela porta. Esse aqui é dos melhores. É uma enrolação. Ele parou do lado da senhora. Olha aí, ó. Olha isso. E a velha, Deus, aleluia, Senhor. Acredite em tudo que o piada desse aí tá falando, cara. Sobre pra quê? Ó, cara. Terminar esse sofá. Sobre Na hora que esse homem de branco chegou do lado dela, e eu vi também na hora que o demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é daqui. Agora ele vai dizer de onde que é esse demônio, gente. Esse demônio não é de Alphaville. Da onde ele é? Esse demônio não é de Carapicuíba. Da onde ele é? Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Coitado do povo de Osasco, né? E coitado do povo dali recebendo um demônio de Osasco, gente. Imagina se fosse aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade que eu moro, Sapiranga. Esse demônio não é de Sapiranga. Esse demônio não é de Campo Bom. Não é de São Leopoldo. Esse demônio é de Novo Hamburgo, do bairro Kefas. Ah, não, aí, se fosse um demônio do bairro Kefas, eu já ia dizer que era o Jundiá, sei lá. O Jundiá é um cara muito perigoso que tem aqui na região aí. Então deve ser o demônio lá do Kefas, né? O Jundiá. Essa é uma das melhores frases de 2025. Esse demônio não é daqui. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é da cidade de Osasco. O
quão mal você tem que ter feito no planeta pra vir um demônio de Osasco entrar no seu corpo. Ah, gente, interessante. Agora ele vai fazer a narração, ele vai narrar, né? Vai interpretar, na verdade, traduzindo o que o pastor tá falando. O pastor falando em línguas. Que é algo que eu também não acredito, que também é outro charlatão que tá ali, mas o alvo agora é um menino, né? Um rapaz que chamou muita atenção. Mas se olhar ali, tem muita gente mentindo, muita gente encenando ali, se aproveitando da fé das pessoas que estão ali, né? E isso acaba sendo um show aí, né? Eu abro aquela porta. Feche uma cova. O meu sangue vai na porta dela. Ó a tiradinha dele. Braba, filho. Entendeu? Ele é tipo o tradutor do Oscar, só que de língua. Não, é fora do comum. Línguas misteriosas. Tava mais que na hora de parar realmente esse menino aí, porque algo perigoso podia acontecer até mesmo com ele, né, gente? Eu fecho a cova. E agora tá na sua vez. Popcorn Ice Cream. Senhor esteja convosco. Todos os meus agora. Senhor, eu amo. Mas isso aqui é muito engraçado, gente. É muito engraçado. Imagina eu estando num culto desse aí, cara. Eu ia ter que ser tirado de lá, com certeza, que eu ia rasgar o cu dando risada. Eu não tenho o que falar. Eu não sei o que falar. Eu só sei o que sentir. Deixa o artista falar, ele só tá se expressando. Isso tem na igreja normal, é o dom de traduzir. A pessoa que consegue entender as palavras e traduz pro português. Ah, isso é um dom, com certeza é um dom que ele tem. O particular dele é a gente que não tá entendendo. As pessoas que não conseguem entender, pô. É engraçado? É engraçado. Pode ser mentira? Pode ser mentira. Com certeza. Tá sujeito a picaretagem? Tá sujeito a picaretagem. Mas quem pode garantir? Você sabe falar as línguas? Você não sabe. Você sabe dizer se tá errado, se tá certo? Você não sabe. Ele é um falso profeta? É. Ele já errou alguma profecia? Algumas. E se errou, quem que não errou? A mãe de Ná acertou todas? A mãe de Ná não acertou todas. O erro é A mãe de Ná, coitada, já desenterrou a mãe de Ná agora, coitadinha. humano. Deixa o menino tentar. Pra quem não sabe, a mãe de Ná era uma... que há muito tempo já ela é falecida, né? Acredito que você, que é mais novo aí, bem mais novo, né? Não sabe dessa geração nova. Mãe de Ná, ela era uma mulher que fazia previsões da vida, né? Tipo, era tipo uma falsa profeta. Vamos dizer uma falsa profeta porque ela errou muita coisa. Mas ela dizia lá que daqui tantos meses tal pessoa ia morrer. Às vezes acontecia mesmo de morrer. Mas pessoas que já estavam meio maleixa já, né? Falava que um avião tal vai cair, vai matar tantas pessoas. Às vezes acontecia. Mas ela errou muita coisa também. Mãe de Ná, não fuja da raia. A palavra é mágoa. M-A-S-L-I-A. Bom, mas qual que é o grande motivo das polêmicas? A questão é que ele não é uma criança coach, simplesmente, entendeu? Não é aquelas crianças que te ensinam como ficar rico e como viver a vida, sendo que a criança não ficou rico e nem teve vida ainda direito para ela entender o que é viver a vida para poder ensinar. Ele é um menino pastor que ele fala que faz milagre, ele fala que ele cura doença, ele pede dinheiro demais. E dizem, né? Eu assisti agora há pouco tempo em um outro vídeo aí, que ele desde pequenininho mesmo, né? A história dele é muito cheia de mistérios, cheia de mentiras, né? De contradições, que a mãe dele que colocou ele nesse caminho. Ele desde pequenininho lá, ela viu que era uma fonte de renda, que ele era um menino que tinha muita facilidade em aprender coisas, né? Já introduziu ele na igreja, ensinando ele. A família dele mesmo, por si só, não apoiam, né? Eles nem se conversam. É praticamente o Miguel e a mãe dele que vivem juntos. E o restante, ele tem uma irmã mais velha que não tem contato algum com eles mais. Meio que rompeu relações com a mãe. Eu acredito que seja por esse seja um dos motivos, né? Bem forte. Porque, imagina só, botar um menino pequeno, né? Nessa lida aí, depois que ele já aprendeu que a vida dele poderia ser mais fácil, né? Fazendo aquilo ali, ganhando dinheiro dessa maneira, enganando bobos, né? Desculpa aí, mas dá pra se ver que realmente era isso que ele tava fazendo. Então, depois ele já não é mais aquele inocente que tava sendo enganado. Ele é um cúmplice, né? Ou até mesmo já o mentor de algumas ideias aí, né? Pra arrancar mais e mais dinheiro dos fiéis.
E aí a criança, ela se acha poderosa demais mesmo, entendeu? Você vê como é que o Brasil é bom. Ele foi no podcast do Kleber Bambam dizer que ele nasceu surdo e mudo. Outra mentira. Que maravilha. Imagina uma criança pastora e o Kleber Bambam na mesma mesa. Eu não vou falar, eu só vou mostrar. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você anos. nasceu surdo? Surdo e mudo. Ó, o Kleber Bambam. Pera aí, você nasceu surdo e mudo? Esse absurdo que até o Kleber Bambam ficou. Não, peraí. Você nasceu surdo e mudo? Não, é muito fora, cara. E ele mente mais ainda lá no Kleber Bambam. É bom demais, eu não tô debochando, tá? Ninguém aqui provou até Olha agora só. na internet que ele não nasceu surdo e mudo, tá? Então a versão válida até agora é essa. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura. Gente, a pessoa que nasce surdo e mudo, ela nasce com as cordas vocais e com os tímpanos. Tu não nasce sem. Eles podem não funcionar, mas não tem como nascer. Mas ele em outra entrevista ele acaba se desmentindo. Ele mesmo fala que não é bem aquilo ali que aconteceu. Que ele nasceu sim, mas que ele tinha probabilidade de não escutar muito e de falava muito pouco. Demorou a falar, né? Altura aqui? O moleque nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Não é que não funcionava, não é que não tinha cordas vocais, não tinha tímpano. Não tinha. Nem sei se tem agora. Olha o que eu falei. Às vezes ele escuta no Bluetooth. Minha mãe era de um centro espírita, não professava fé cristã. Ninguém da minha casa professava fé cristã. E minha mãe, ela teve esse período, e eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vê que ele tem uma marra pra falar, né? Ele se impõe no falar ali, assim, quando ele tá no microfone. Ele deixa, tipo... É como se fosse uma pessoa já há muitos e muitos e muitos anos já de trabalho, né? De narrativa, de conversa, assim, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que já tem o hábito de muito tempo se apresentar, né? Em público. Ele tem um empoderamento. Isso que eu acho que de repente seja essa palavra. Mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha vida. De verdade. Um milagre. Não, Pra quem não tinha os milagre de cordas vocais mentira. nem os símbolos, eu comecei a falar e comecei a ouvir. O moleque já chegou voando, filho. Ele foi até os 3 anos. De repente, gente, por isso que ele fala tanto. É um cara que não fecha a matraca dele nunca. Né? Se até os 3 anos ele não falou nada, era tido como mudo, provavelmente é por isso. Hoje em dia ele não fecha a matraca mais, tá falando tudo que ele o tempo atrasado, né? Idade caladinha, assim. E os pais, né, tipo, mas pelo menos não chora, né? Pelo menos não grita, pelo menos não berra, né? Aí veio de uma vez. Já começou. Power the king of the power of the king of the light. E a mãe dele assim, meu Deus, o menino tá falando. Ele começou. E a mãe dele, meu Deus do céu, quem dera que ele voltasse a ficar quieto de novo. De lá pra cá, Deus começou a trabalhar na minha vida e dentro da minha casa. Comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. Você nunca sabia o que era uma igreja, você nunca tem entrado numa igreja. Um menino. Comecei a cantar louvores dentro da minha casa. Louvores que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia quem era a letra, não sabia quem era o cantor. Foi Deus que colocou dentro da minha vida. E eu que levei minha mãe pra Jesus, eu ganhei a minha mãe pra Jesus. Esse moleque é demais, ele é simplesmente fenomenal. Ah, cara, essa história dele é cada uma mais fabulosa que a outra. E interessante, se tu olhar em outro vídeo, ele se desmente. Ele era surdo e mudo. Com 3 anos de idade ele aprendeu a falar, ele já conseguiu converter a mãe dele já. Olha isso, aos 3 anos de idade ele já converteu o primeiro fiel. Ele só precisava falar. Deus, me deixa falar que eu tô doido pra converter, mano. Eu tô calado. Me dá só um pouquinho de voz pra eu poder converter. Você canta louvor? Ele canta louvor. E canta muito bem. Você vai ver agora aqui um pedacinho dele cantando. O Bambam vai pedir pra ele uma palhinha. E de um tempo atrás ele canta muito bem. Acho que deveria seguir a carreira cantando e não, né, pregando, fazendo essa pregação meio louca dele, hein? Canto. Faz uma palhinha aí. Eu lembro que o primeiro louvor que eu cantei foi da Noemi Nonato. Mano, o moleque já chegou, ele não tinha corda vocais, ele já chegou cantor, entendeu? Já voltou cantor já. E aí o Bambam, dá uma palhinha pra gente, dá uma palhinha de um louvor, mano. Eu vou começar a assistir esse podcast do Bambam, não conhecia não, eu vou começar a frequentar. Será que ele tá mentindo? Acho que é verdade, sim, ele canta. Já vi mais pessoas falar que ele canta, né? E deve cantar. Ou será que ele é cantor mesmo? Respeita o menino profeta. Ó, ali é ele, gente. Acho que acredito eu que uns 4 anos atrás. Com 9 anos, ó. Ele tá com. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Veja como canta bem. Parece, 9 anos de idade.
essa voz. Olha esse moleque! A língua dos anjos eu não sei, mas a voz do anjo... Muito bonita a voz dele, né? Como é bonita a voz de uma criança cantando, principalmente louvor. Eu não sou um cara religioso, sou católico, né? Mas eu não sou um cara seguidor. Mas como é bonito, né, cara? Como é bonito ver uma criança cantando, louvando. Acho que ela passa bem mais essa palavra, né? De Jesus, a palavra de Deus, do que fazendo aquela narração do como é que é? The King, the of the... Ah, para com isso, cara. Canta. Eu acho que cantando que vai dar muito mais certo aí, né? E se é que é dinheiro que quer, vai dar dinheiro também. Ele tem. Mano, respeita o Miguelzinho, o moleque é brabo. Você tem que admitir. Brabo mesmo. Vai admitindo aí nos comentários, vai admitindo aí, ó. Miguel é brabo, escreve. Já deixa aqui nos comentários também, viu? Comentou lá, comenta aqui também aqui no canal, tá bom? Deixa seu comentário o que você tá achando desse vídeo aí, o que tá achando do vídeo do Murilo Couto. Beleza, gente? Pra dar uma força aqui no canal. Sim, of the King, the power, the like. Muita gente tá criticando aí nas redes sociais. Olha, gente, aqui é um professor de inglês, né, que analisou o que ele realmente tá falando ali, se tem algum teor mesmo em inglês ou não tem nada, né? Que ele não tá falando inglês, mas ele está sim falando inglês. Eu vou provar pra vocês. Aí, ó. Pra primeira frase. Of the king, the power. Of the king, desliga o rei. The power, desliga a energia. Demanded the bastard. Demanded the bastard. A demanded é o passado do verbo to demand, que seria exigiu. Exigiu o bastardo. The king, the fairy, the smile. The king, the fairy. O rei, o ferry, né, que é o ferry boat. Eu acho que esse ma'am seria madam, né, tipo de madame. Então, vai, senhora. Então, ele falou sim. Ele falou em inglês. Eu não faço ideia do que essa frase queria dizer, mas foi em inglês. Bom, para esclarecer aí pra vocês. Ele não sabe o que quer dizer essa frase, que são palavras desconexas, que não tem nada a ver uma com a outra, gente. Mas foi em inglês. Interessante, gente, as musiquinhas que estão saindo aí pela internet agora com as falas dele, né? Todos os ritmos. Tu é doido, mano, com um balde de cerveja na cabeça, girando uma grávida, jogando na lama. Teorias interessantes dizendo que o pastor mirim Miguel Oliveira, ele na verdade é a reencarnação do cantor Fred Mercury. Meu Deus, tem isso agora. Isso. Tá Olha legal, aí, uma cara. Bastante interessante. Muito parecido mesmo, cara. Acredito nessa teoria. O Miguel também foi visto recentemente agora numa igreja, onde ele citou a famosa frase e levou o público à loucura. Eu e minhas amigas plenas na igreja quando do nada. The power demanded the bastard. The fairy, the smile. Olha lá. Não, ele virou uma atração agora, né, cara? Os caras vão pagar pra ele ir lá simplesmente falar essa frase. Mas então era isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito do pastor Miguel. Será que ele é um falso profeta? Será que ele é um anjo? Será que ele é uma fraude total? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber da sua opinião, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.